Olá pessoal do Café com Leitura e Você, vamos agora começar o capítulo de número 11 do livro Poder da Presença. Esse é o último capítulo, mas também vai ser dividido em vários vídeos porque ele é grande, tá bom? Finge até virar verdade. Sou maior e melhor do que pensei. Eu não sabia que continha tanta bondade. Walt Whitman. Gostaria de poder dividir com você os milhares de relatos que as pessoas têm compartilhado comigo. Com uma frequência surpreendente, começam com a frase: "Gostaria de lhe contar como você mudou minha vida." Mas a verdade absoluta é que eu não mudei a vida de ninguém. Elas mudaram as próprias vidas. Aceitaram umas ideias simples que apresentei. Depois as adaptaram e as expandiram como eu jamais poderia ter imaginado. Escolhi algumas histórias para compartilhar. Vêm diretamente de pessoas que, ao enfrentar um grande desafio ou auxiliar alguém que vinha enfrentando um grande desafio, agiram com base na própria compreensão de como o corpo guia a mente, conduzindo a si mesmas e aqueles que estavam ajudando aos seus eus mais arrojados e autênticos. São histórias de gente que chegou lá fingindo, em muitos casos, até se transformar naquilo que fingia ser. Minha esperança é que você se reconheça em algum aspecto delas. Digo isso porque acredito que a parte mais impactante da minha palestra no TED não seja a pesquisa que apresentei, mas minha confissão de que passei boa parte da vida acreditando no que mereço estar aqui. Embora não entendesse na época, agora vejo por que aquilo foi importante. Fez com que as pessoas se achassem menos solitárias ao saber que alguém já havia se sentido daquele jeito e havia superado, em grande parte, aquela sensação. Uma história real, uma confissão honesta, pode ser poderosa. Começarei contando sobre o Will, que escreveu para mim quando ele era um estudante de 21 anos da Universidade de Oregon e ator nas horas vagas. O agente de Will ligou e contou que ele tinha achado um trabalho perfeito para ele. Uma aposta arriscada, mas o tipo de oportunidade irrecusável. Tratava-se de um papel numa grande produção cinematográfica que seria rodada no Oregon e para a qual procuravam atores jovens e amantes do ar livre. Will achou que seu agente tinha ficado maluco. Aquilo estava bem distante de sua realidade. Ele tinha feito alguns comerciais de TV, atuado em alguns filmes pequenos e aparecido num episódio de uma série de TV, mas realmente não estava focado em virar ator. Sabia que estava competindo com profissionais. Will, que se considerava alguém disposto a correr riscos, concordou em comparecer ao teste. Mas não foi cheio de confiança. Pelo contrário, chegou lá, examinou a sala de espera e pensou: onde foi que eu me meti? Subitamente atingido por uma onda de ansiedade, lembrou-se de algo que um amigo havia lhe falado. Se você ficar tenso antes de uma entrevista, procure um lugar privado e pose de Mulher Maravilha durante 2 minutos. Assim, Will achou o toalhete masculino. Abri a porta da cabine, ri de mim mesmo por uns segundos. Depois pus as mãos nos quadris, elevei o queixo, estufei o peito e fiquei parado ali, em silêncio, sorrindo por 120 segundos, respirando fundo. Ele não se lembrava exatamente do efeito que aquilo deveria produzir, mas admirava o amigo que lhe deu o conselho, a quem descreve como alguém que nunca me decepcionou quando se trata de partilhar fatos ou insights, esquecidos na busca dos meus sonhos. Will confiava o suficiente no conselho do amigo para ao menos fazer uma tentativa. Voltei à sala de espera, sentei-me ereto na minha cadeira
e aguardei chamarem meu nome, recordou Will. Ao ser chamado, contou ele, caminhei até a sala de testes sem a menor preocupação. Não tinha nada a perder. O teste correu às mil maravilhas. Além de não ficar ansioso, ele também curtiu a experiência. Não se sentiu nem um pouco intimidado pelo diretor famoso do filme. Will nunca se sentira tão autêntico num teste, tão vivo. Quando Will saiu de lá, seu pai o aguardava. E aí? Perguntou ele. Como foi? Radiante, Will exclamou. Ótimo, um sucesso. Quer dizer que você conseguiu o papel? Will fez uma pausa. Ah, não. Quer dizer, sei lá, mas foi ótimo. Foi muito divertido. Nunca me senti tão bem durante um teste. Will quase se esquecera do papel no filme. Estava tão presente no teste, tão envolvido no processo, que o resultado se tornou secundário, ou talvez não mais relevante. Por mera coincidência, o sobrenome de Will é Curry. Não somos parentes, e você pode ver o nome dele nos créditos do filme Livre, indicado ao Oscar e estrelado por Reese Witherspoon. Seu entusiasmo, sua confiança e sua paixão se manifestaram durante o teste, e sua sensação de poder pessoal permitiu que libertasse e compartilhasse as competências necessárias para obter sucesso naquela situação. Os Curry do Oregon e os Curry de Boston permaneceram em contato. Na verdade, Will e seu pai voaram até Boston para assistir ao filme Livre comigo e com minha família na noite de estreia. A história de Will capta lindamente o efeito ideal da presença. Você atua com confiança e sincronia confortáveis e vai embora com a sensação de satisfação e realização, independentemente do resultado mensurável. No caso de Will, ele quase se esqueceu de que havia um resultado mensurável. Muitas das histórias que ouço têm a ver com desafios no trabalho ou na escola, as áreas em que costumamos nos sentir mais desafiados e onde as apostas e ansiedades são mais altas. As pessoas encontram todo tipo de meios de aplicar a ciência da presença ao processo de procura de emprego e entrevista. Eis como fez Melanie. Eu vinha lutando havia meses após ter sido demitida do meu emprego, fazendo o ritual do desempregado e me sentindo uma eterna participante de um jogo de auditório. Foi um período bem desmoralizante. Meu filho me indicou seu vídeo e disse: "Você precisa tentar isso." Foi o que fiz. E então pratiquei posturas poderosas por alguns minutos antes de minhas 3 entrevistas de emprego seguintes. Em vez de cruzar as mãos no colo, pousei os cotovelos nos braços da cadeira. Recebi ofertas de 2 dos 3 empregadores que me entrevistaram. Escolhi o melhor dos 2 e começo no emprego novo na segunda-feira. Quando chegar ao escritório, não vou mais me enroscar e me tornar pequena. Quando nossa mente e nossas inseguranças fazem com que nos sintamos insignificantes, parece que nosso corpo realmente consegue nos lembrar de que somos, na verdade, feitos da matéria das estrelas. Thomas trouxe a ciência da presença para suas reuniões profissionais. Tenho uma empresa de representação comercial na qual lido com uma série de marcas globais. Batalhei durante anos para transmitir meus conhecimentos com precisão e para mostrar minha visão a pessoas particularmente dominantes, e até sua palestra no TED eu não havia percebido que sempre assumi um papel impotente em minha comunicação não verbal ao lidar com líderes empresariais. Durante 2 meses, trabalhei num projeto enorme
e o contrário simplesmente estagnara, o contrato estagnara. Todas as negociações haviam sido por videoconferência e percebi que minha postura sempre fora ruim. Eu deixava meus ombros caídos e muitas vezes mantia uma das mãos no queixo. Hoje, inspirado por sua apresentação, fiquei de pé no meu escritório, mãos na cintura, pés afastados e iniciei uma videoconferência com os principais tomadores de decisões. Vim me falando como se estivesse explicando o negócio a um amigo em minha cozinha. Moral da história: pela primeira vez em 6 reuniões, consegui demonstrar meus conhecimentos e minha visão e fechei o contrato. Vou passar a implementar as posturas poderosas como uma iniciativa em toda a empresa. Seremos conhecidos como a empresa que se reúne com mãos nos quadris. René era um jovem nigeriano que se sentia deslocado no Canadá. Eu nunca participava das decisões em classe. Assim como a maioria dos calouros, acredito que ficava um pouco intimidado. Duvidava da consciência de minhas opiniões. Um amigo me enviou sua palestra no TED e hoje posso afirmar que ela mudou por completo minha experiência universitária. Comecei a levantar a mão na aula e a comparecer às conferências e a falar nelas espontaneamente. Obrigado por nos lembrar de que nada, muito menos a insegurança, deve nos impedir de perceber nosso pleno potencial. René acha um meio de derrotar sua dúvida e se tornar não apenas um estudante de sucesso, mas um líder no campus e um empresário. Legal. Vou começar a praticar isso também mais vezes. Às vezes eu me lembro de fazer, mas às vezes me esqueço. Bem, gente, vamos ficando por aqui. Vejo você na continuação desse capítulo, mas não se esqueça de assinar, de se inscrever no nosso canal, se é que você ainda não é inscrito. Nos vemos daqui a pouco. Até lá!